Mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando Mais Longe ao vivo. Ó, Djavan hoje nos acompanha para falar aí sobre uma coisa que é super importante, que é proteção da pessoa idosa. E para falar sobre proteção da pessoa idosa aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV, a gente convidou uma pessoa super especial, que é a delegada Cristiane. E para, delegada Cris, doutora delegada, e para nos acompanhar o nosso time de sempre, Samantha Cittarte, Tiago Lopes, todo mundo aí já na tela, todo mundo pronto. Bom dia, todo mundo com café, chimarrão. Bom, gente. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu tô de caneca nova do Mais Longe, tô super orgulhosa que eu também tô com café. E, gente, assim, hoje o nosso tempo, 1 hora, é sempre muito curto. E aí, então, eu já vou começar de imediato aqui a falar e a perguntar aí. Esse tema, violência contra a pessoa idosa, nesse período agora de isolamento social, a gente sabe que o risco aí das pessoas idosas de negligência, abandono, violência, é um risco que está crescendo, né, delegada? E aí, como é que a gente vê? Bom dia, como é que a gente pode tratar desse tema nessa manhã de sábado de um jeito que seja leve, mas que sirva aí de alerta para as pessoas? Perfeito, bom dia a todos. Pessoal, como é difícil tratar esse tema de maneira leve, né? Porque, na verdade, o tema da violência contra o idoso sempre faz a gente se remexer da cadeira, sempre dá um certo incômodo, porque todo mundo tem os seus idosos na família, tem os seus idosos na sua vizinhança, e todo mundo acaba se identificando com muitas situações que a gente acaba passando. E eu sempre costumava usar a questão do isolamento social como um dos fatores de risco para a violência contra o idoso. Então, realmente, isso agora, que é uma questão de saúde, é uma necessidade de saúde para essa população vulnerável, acaba se tornando também uma preocupação para nós, a Polícia Civil, como fator de risco para o aumento da violência. Então, é importante que a gente fale sobre isso cada vez mais para alertar as pessoas, mas não consigo prometer muito que seja tão leve assim, porque é um assunto delicado, né? Um assunto que nos incomoda. A gente, às vezes, prefere pensar que a violência contra o idoso é invisível, que a gente não sabe, isso acontece geralmente em ambientes fechados, então a gente prefere ignorar. E quando a gente mexe nisso, sempre é um pouco incômodo, mas é necessário também. E esse sentimento de incômodo é importante. Fala, Samantha. Hoje eu vou tentar ficar mais quietinha. Então, delegada, nós estávamos até discutindo isso, foi assim, discutindo a pauta, enfim, né? Nós pensamos, mas será que de fato aumentou as denúncias de abandono de idosos nesse período de quarentena, né? Então, isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer e falar que nós, assim... O Tiago até falou assim, mas o agressor está muito mais em casa com esse idoso agora, né? Então, pode ser que isso retraia. Eu falei assim, tá, mas isso daí tem os vizinhos, será que no Disque 100, né, que são as denúncias anônimas, será que aumentou? Então, assim, nós ficamos discutindo e gostaríamos de saber de ti como que anda, né, a parte de denúncia agora nessa quarentena. Perfeito. Na verdade, numericamente, estatisticamente, a gente nunca fala de períodos abertos, né? A gente sempre vai ter que esperar passar um tempo para ver quão % de aumento aconteceu e tal. O que acontece? Realmente, na verdade, não só em relação ao idoso, em relação a todos os grupos vulneráveis, mulheres, crianças, mas principalmente crianças e idosos, que sempre dependem que um terceiro, muitas vezes, traga essa denúncia ao conhecimento das autoridades. Essas denúncias provavelmente vão ficar um pouco mais retraídas nesse momento. O que a gente experimentou ali na delegacia? O que a gente já conseguiu perceber? A gente teve um aumento nos disques de denúncia de abandono, não foi nem de maus tratos.
Então, me parece que algumas pessoas começaram a usar a questão do isolamento até como justificativa para deixar o idoso abandonado, na verdade, né? A gente percebeu, recebeu já algumas denúncias envolvendo cuidadores que foram afastados e aí ninguém mais apareceu. Os filhos afastaram esses cuidadores por questões de saúde, porque Sim. também às vezes eram cuidadores idosos. E aí o idoso, a gente começou a receber mais denúncias de vizinhos nesse sentido, de idosos que tinham cuidadores e que agora, durante a quarentena, estão sozinhos. Inclusive, a gente recebeu denúncias de idosos que foram trancados em casa, sem cuidador, e o filho ia 1, 2 vezes por dia. Então, esse tipo de coisa começou a pipocar mais na delegacia, realmente. E questões de maus tratos, a gente não conseguiu observar agora um aumento. Eu acredito que à medida que as coisas começarem, que esse isolamento começar a se afrouxar, que eles tiverem condição de ir pessoalmente até a delegacia, a gente vai ter um número represado. Eu imagino. Essa seria a pergunta, né? Se as denúncias hoje, de alguma forma, elas estão represadas. É muito difícil afirmar isso, mas me parece que sim. A gente está com um número de denúncias entrando semelhante ao que a gente já tinha. A gente está com o mesmo número, tu entende? Só que me parece que esse número é maior do que... Me parece que está sendo subnotificado, na verdade. Na verdade, hoje a gente vive quase que uma epidemia de subnotificação de várias coisas, né, delegada? Exato. A questão da violência doméstica, essa daí que a mulher tem um pouco mais de condição de buscar ajuda, a gente já percebeu um aumento. Eu acompanho, assim, pelas minhas colegas que atuam nessa questão da violência de gênero, das delegacias da mulher, que a gente já está com um aumento de violência contra a mulher, de feminicídio, porque as pessoas estão mais em casa, né? E aí, veja, nós mesmos, eu digo, pessoas que, em tese, não estão cometendo nenhum crime, todo mundo está com um nível de estresse maior, Sim. todo mundo está tendo que reinventar a sua maneira de viver, a sua maneira de trabalhar, o seu contato com os filhos. Então, é possível que nós tenhamos aí um represamento de ocorrências, que isso chegue agora no decorrer dos meses. E, Cristiane, deixa eu te perguntar uma coisinha. Essa violência contra o idoso, ela escolhe classe social? De forma alguma. Nós temos, eu brinco que são dois extremos ali, né? Nós temos questões, muitas vezes, de abandono, de maus tratos em classes muito baixas, e nós temos a outra violência, que é a violência financeira, e essa aí não escolhe realmente classe social, ou melhor, escolhe, são nas classes mais altas, onde o idoso tem realmente uma reserva que ele foi fazendo ao longo da vida, e aí a gente vê, de maneira muito triste, os filhos brigando em razão desse valor, e o idoso fica em terceiro plano, em segundo, terceiro, quarto plano, e aquela briga dos filhos muito grande em quem vai administrar esse valor, não permitindo muitas vezes que o idoso tenha um final de vida mais digno. A gente vê situações ali que o idoso tem uma renda mensal expressiva e ele está muitas vezes numa geriatria, numa instituição de longa permanência com um valor muito, muito, muito abaixo daquilo que ele tem por mês. Então, cadê? Ele poderia estar num lugar muito melhor, ou mesmo ser mantido na casa dele, que muitos idosos preferem, com cuidadores, e aí não, ele está colocado lá numa geriatria e os filhos começam a fazer denúncias uns contra os outros sobre a apropriação desses valores. E aí, nesse ponto, a gente fala muito da questão da curatela, né, e da interdição, quando é o caso, porque isso muitas vezes põe fim a essas brigas, né, quando um terceiro curador é nomeado, ou quando se decide que um dos filhos efetivamente, por mandado judicial, vai assumir a administração desses bens, então a gente, às vezes, consegue pacificar e entender quem daquela família realmente tem interesse em manter vínculo e cuidado com os idosos e quem estava interessado só na questão financeira. A gente vai começar, tem como condições de analisar que a questão da violência ela é muito democrática, independente de quem é violentado, né? E aí a gente começa a ver
que a violência hoje e o risco que o idoso sofre, não importa se ele é rico, se ele é pobre. Por isso que o nosso programa de hoje, ele é direcionado para todos os idosos, porque, infelizmente, todos os idosos hoje que estão em casa, de alguma forma, eles são vulneráveis. Eles estão vulneráveis a algum tipo de violência, seja física, seja emocional, seja financeira, e é por isso psicológica. Então, seja por isso, então, os nossos alertas hoje, que a gente vai passar a fazer agora ao longo dos próximos blocos. E aí eu agora vou fechando, né, com muita tranquilidade esse primeiro bloco que passou voando e chamando aqui todo mundo para continuar conosco, agradecendo os nossos super parceiros aí que são fundamentais para que a gente possa estar aqui: Samiras, Clube 60, Solar Anitta, Senescentes, e dizendo para vocês, continuem aqui nos canais 24, 524 da Claro Net TV, ou aí pelo Facebook conosco. Chama todo mundo, acorda a família e continue aí conosco, tá bom? Até daqui a pouquinho. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com o nosso Mais Longe. Djavan conosco. Bom, gente, agora, apesar dessa leveza toda, nosso assunto é super sério. A gente vai falar agora sobre violência aí e nosso foco vão ser as clínicas geriátricas. Mas antes, Samantha, quem é que está com a gente aí nos acompanhando ao vivo hoje? Quero dar um bom dia aqui para Roselaine Aguirre, Andréia Haas-Krug, Silvana Lammers. Caxias do Sul, Porto Alegre, que estão aqui acompanhando o nosso programa. E se tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Estamos super abertos. Agora o nosso foco vão ser as clínicas geriátricas, vamos dar uma olhada nisso. E aí aproveitar, assim, para a gente poder estender bastante a nossa discussão, delegada, já chamar um quadro que a gente tem, que se chama Palavra do Especialista. E aí o nosso especialista de hoje é um advogado conhecido, bastante aqui nosso, do Rio Grande do Sul, que é o Dr. Cristiano. Então eu queria aí pedir para o pessoal chamar a palavra do especialista, Dr. Cristiano. Então, por favor, vamos ouvi-lo. Sou o Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado e diretor de LPI. Sobre as clínicas geriátricas irregulares ou clandestinas, é muito importante que o familiar, antes da tomada de decisão, procure buscar informações sobre o local onde pretende institucionalizar o seu idoso, até para permitir que a escolha seja adequada. Conversar presencialmente no residencial com os idosos que lá residem, perguntar se são bem tratados, se recebem um atendimento adequado, se recebem alimentação adequada, prestar atenção nos odores da clínica, né, no asseio dos uniformes dos funcionários, verificar os alimentos que são servidos, né, enfim, prestar atenção nos detalhes. Com relação ao licenciamento, a RDC 283 da Anvisa estabelece que todos os residenciais geriátricos devam ter o seu licenciamento pela vigilância sanitária do município. Ocorre que a gente sabe que existem diversas dificuldades, especialmente do órgão fiscalizador, são muito poucos fiscais para atender toda a realidade do município de Porto Alegre e nem sempre é possível dar a velocidade e a dinâmica que esses licenciamentos precisam. Então existe um certo represamento e atraso na tramitação desses processos. A mesma forma acontece também junto ao Corpo de Bombeiros. Infelizmente, os PPCIs, a prevenção contra incêndios, o alvará de prevenção contra incêndios, ele tem uma tramitação bastante complexa, através de um estudo de engenharia, né? E o Corpo de Bombeiros também não tem condições de dar a dinâmica necessária para a demanda dos pedidos de alvará que recebe para a tramitação. O importante é, de fato, verificar as condições com que essa clínica atende, né? E denunciar.
sempre a existência de eventual irregularidade, né, e que venha causar efetivo prejuízo. Os canais de denúncia são amplamente divulgados, é o Disque 100, com garantia de anonimato, inclusive, presencialmente em qualquer delegacia de polícia, as delegacias de polícia estão funcionando, e também pelo canal da internet. Hoje é possível fazer o boletim de ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul através do meio virtual, no site da Polícia Civil. Um abraço a todos. Abraço, Cristiano. Muito obrigada. Orientações super completas aí. E aí, passo aí direto para ti, Thiago, né, para nos ajudar a conversar com a delegada sobre esse tema que é fundamental. Perfeito, perfeito. Obrigado, Michele. Claro, fantástica todo o vídeo, toda a explanação que o Cristiano fez. Só queria complementar que, na verdade, tudo que a gente fizer com muita pressa, a gente acaba não tendo o cuidado adequado. Então, aquela família que já tem o interesse de institucionalizar o idoso, comece já a planejar, se organizar muito antes, para que tu possa conhecer diversos locais, antes de chegar na gota d'água e eu preciso de um local para amanhã, tá? Porque normalmente essa escolha não vai ser boa, não vai ser um local adequado, que tu consiga se organizar bem. Aliás, tem um livro ótimo para isso, que se chama Mudando de Endereço. A autora é maravilhosa. Queridona, assim, um livro fantástico. Eu ia fazer a indicação, né? Mas... Eu ia falar a mesma coisa. Mudando de endereço. Mas voltando ali, né? Então, claro, assim, antes eu queria parabenizar a delegada Cristiane, na verdade, sobre uma interdição que foi feita alguns meses atrás, na Zona Sul de Porto Alegre, de um residencial, onde existiam diversos idosos que estavam em situações extremas, assim, horríveis mesmo, abandonados mesmo. Mas eu queria só comentar, porque, na verdade, às vezes a gente tem aquela questão, claro, sempre querer puxar a culpa, né? Quem é o culpado, quem é o culpado, quem é o culpado. Na minha opinião, assim, eu sempre comento quando algumas pessoas me perguntam a respeito, a culpa é da família, tá? Que não acompanha o idoso diariamente. Mesmo nesse momento de distanciamento, é possível tu fazer videochamadas, pedir para ver o idoso, pedir para ver a estrutura, como é que tá a alimentação, ou seja, nada mudou, apenas tu vai ver através de câmeras, mas tu consegue ter o mesmo contato. Só que agora mais virtual. A culpa na minha opinião, também é da equipe, porque no momento que eu sou um profissional da área da saúde e vou num residencial clandestino ou irregular e volto a trabalhar ali, eu já tenho culpa no cartório, eu já sou cúmplice também. Tá? Então, na verdade, eu também coloco nesse bolo os profissionais que continuam atuando nesse local irregular. E, claro, não tem como, e sem sombra de dúvida, a direção desse local, né? E aí, claro, a pergunta que eu queria fazer, assim, queria que falasse um pouquinho a respeito, delegada, mas tu imagina com um ser humano do bem, igual a gente te conhece, assim, juntamente com algumas pessoas da vigilância sanitária que eu tive contato, como que é chegar, assim, num local e tu vê idosos, atirados e junto com animais mortos e alimentação vencida e tudo aquilo que a gente soube, maltratos assim ao extremo, né? Então, queria que comentasse um pouquinho a respeito e como que é o procedimento após isso, se continua tendo acompanhamento ou se essa empresa ela sai dali e vai abrir em outros locais, igual a gente sabe que acontece também. Tiago, essa pergunta está tão longa que a gente vai precisar de 3 blocos para ela responder. Vamos ficar a manhã inteira aqui. Então. Difícil, né, Tiago? Doutora delegada, por favor. Mas, enfim, essa pergunta ela é tão difícil de responder. Como que a gente se sente quando entra num lugar desses? É muito complexo, porque eu não sei se eu consigo descrever. A gente chegar num lugar e ver as pessoas dormindo em cima de urina, em cima de fezes. Naquele caso específico, eu vou falar daquele caso específico porque a mídia ficou bastante em cima, então muita gente sabe o que aconteceu no final do ano passado aqui na Zona Sul.
E o que é importante dizer para vocês, nós temos ali naquele caso, a gravidade era tamanha que as 3 pessoas estão presas e nós temos essas pessoas não só presas, mas indiciadas por homicídio. E eles vão a júri em razão disso, porque houve não 2, mas 3 mortes lá dentro. Uma das pessoas que morreu no dia seguinte ao resgate. Nós resgatamos uma idosa e a foto dela até foi parar no jornal, assim, era uma situação muito grave, ela estava com um quadro de desnutrição, desidratação, ela estava nua, amarrada numa cama, e ela morreu no dia seguinte no hospital. Então, é até difícil descrever como a gente se sente, mas o que eu gosto sempre de falar quando eu falo em clínicas, que a gente não atua como órgão de fiscalização. A fiscalização em LPIs, Ministério Público, Conselho do Idoso e Vigilância Sanitária. O papel da Delegacia do Idoso, ele está nesse momento aí mesmo, nesse momento muito trágico em que a gente já tem uma situação criminal acontecendo lá dentro, seja de cárcere privado, seja de retenção do cartão de proventos, seja de maus tratos, de tortura, que nesse caso ali eu acho que o enquadramento até foi em tortura, cárcere privado, maus tratos, apropriação de bens de idosos, organização criminosa. Eu fiz uns 5, 6 indiciamentos nesse caso aí. E nesse caso, nós não tínhamos, a maioria daquelas pessoas ali não tinham família, eram pessoas em situação de rua, que recebiam benefício assistencial, mas de fato, a gente sempre busca a família dos que têm família para buscar a responsabilidade, porque não é possível que as pessoas não tenham visto o que estava acontecendo ali. Então, as famílias praticam, no mínimo, abandono. E o que a gente tem, além dessa questão da família praticar o abandono, é essa questão que o Thiago falou muito bem, de quem trabalha dentro de um lugar onde está acontecendo esse tipo de crime. Geralmente, as denúncias chegam para nós quando a pessoa é demitida. Ou seja, até enquanto ela estava ganhando em cima daquilo ali, estava tudo certo. Quando ela é demitida, que é mandada embora, ela resolve fazer a denúncia. A gente sempre tem um olhar diferenciado para esse tipo de pessoa que veio fazer a denúncia e que ficou 2, 3 anos trabalhando, né? Não foi o caso dessa geriatria. Essa geriatria aí, a pessoa trabalhou 2 dias e vendo o que ela tinha visto ali, já fez a denúncia. Então, assim, é muito complicada essa situação, mas a nossa atuação vai ser sempre nesse sentido. Quando a gente tiver uma situação criminal e as pessoas precisam denunciar isso aí, fazer isso chegar às autoridades. Bom, esse é um tema sempre muito duro, muito tenso e muito triste, mas ele é necessário, né? E a atuação ela tem que ser sempre muito intensa, porque violência ela tem que parar. Não é uma coisa que a gente tem que ser conivente, né? O Thiago fala muito em culpa, a gente entende sempre muito responsabilidade, as pessoas são responsáveis. Quando a gente enxerga alguma coisa, a gente é responsável. Pensando nisso, a gente vai finalizando esse bloco agora, que também passou voando, e aí eu vou te convidando para ficar aqui conosco ainda. A gente vai seguir falando sobre proteção e direito da pessoa idosa no próximo bloco, então não sai daí, já voltamos. Ninguém sabe. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Olá, estamos de volta, Djavan, sempre aí nos animando num tema que é super difícil, que é proteção e violação de direitos da pessoa idosa. Gente, voltamos agora para falar de uma coisa que é delicadíssima, que são os golpes que são aplicados aí contra as pessoas idosas. Para falar sobre isso, delegada, golpe. Idoso super vulnerável a todo tipo de golpe, e agora ficando em casa a gente tem uma variedade de golpes. Antes era só o golpe do bilhete premiado, né, que era ali na rua, o golpe do cigano, e agora os golpes se multiplicam. O que a gente tem aí de risco hoje para os nossos idosos? Na verdade, os golpes, toda essa variedade de golpes, ela não se alterou, né? A gente só tem mais idosos dentro de casa. Então, o nosso famoso golpe do bilhete, que para surpresa de algumas pessoas, segue acontecendo toda semana. Toda semana nós temos algum idoso que cai.
E cai porque os golpistas, na verdade, eles fazem toda uma teatralização, eles fazem um negócio tão bem feito, eles contam uma história tão boa, que o idoso é colocado, então, naquele momento, acho que até a Samanta podia me ajudar a entender melhor até essa questão. O idoso é colocado numa posição de superioridade, onde ele, na verdade, vai estar dando um golpe numa pessoa muito simples, muito humilde, e que está com um bilhete premiado. Então, o idoso é colocado nessa posição, ele entra dentro desse enredo teatral todo e acaba caindo nesse golpe, e tem muita dificuldade de admitir que caiu nesse golpe depois. Essa situação vai reduzir um pouco agora, porque nós temos menos idosos na rua. Só que nós temos todas as outras questões de golpes praticados pela internet e pelo telefone. E o que é importante dizer? Que sempre algum fato social, alguma coisa que está acontecendo aqui no nosso mundo vai ser usado como enredo justificativa de um golpe. Então, nós temos idosos já ligando para a delegacia para se informar. Eu já tive uma situação de uma idosa, há 2 semanas atrás, que ligou porque estava recebendo telefonemas de pessoas dizendo que eram da Secretaria de Saúde e que estavam fazendo o cadastro, então, para a vacina do Covid, que nem vacina existe ainda, e queriam todos os dados daquela idosa. A idosa não passou os dados e nos ligou perguntando se ela deveria passar ou não, enfim, ela acabou que não caiu no golpe, mas talvez outras pessoas tenham caído. A situação ali do auxílio emergencial também, isso gerou, inclusive, fizeram um aplicativo muito semelhante. Sim, o pessoal é muito rápido, nem saiu o aplicativo. Sim, e já tinha aplicativo fake. Fizeram um aplicativo fake, inúmeras pessoas baixaram, então sempre o fato social vai ser utilizado dessa maneira. Outro golpe que é muito comum, sobretudo em pessoas que estão mais carentes e mais isoladas, é o famoso golpe do soldado americano ou do marinheiro americano. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso também são os estelionatários afetivos, né? Os golpes afetivos. Exato. Que se aproveitam desse momento, dessa situação de maior carência. E aí, geralmente é com idosas, com mulheres, né? Elas vão se apaixonar por essa pessoa, mas eu tenho casos também de fotos de mulheres se fazendo passar com roupa de exército, enfim, e idosos homens como vítima. Então, vai se manter um relacionamento virtual e aí a pessoa vai dizer que está precisando vir para o Brasil, que quer se encontrar com essa vítima e que está presa ou ele está preso num navio, ou ele está preso em alguma guerra, enfim, e ela precisa de uma taxa, de algum valor de depósito para liberar. Eu tenho R$1 milhão aqui no Brasil, mas eu preciso que tu deposite tanto nessa conta, que é uma taxa para liberar esse valor para ti, ou tu me manda tantos R$2.000 que eu preciso para conseguir me deslocar até aí. A pessoa apaixonada acaba começando a fazer depósitos. Isso, delegada, é que algumas denúncias chegam, mas a maioria que cai nesse tipo de golpe fica com vergonha. Então, não chega esses dados fidedignos para a gente, né? Não. Essa denúncia desse golpe especificamente, desses estelionatários afetivos, como disse a Michele, esse golpe a gente só tem conhecimento quando alguém da família descobre. Nunca é a idosa. A gente teve uma idosa super endividada que fez um empréstimo de R$25 mil e ela tinha uma renda mensal baixa, né, de R$2, R$3 mil. E ela foi fazendo empréstimo em cima de empréstimo e seguia fazendo depósitos. Veja o nível de envolvimento, né? O Facebook já havia bloqueado a conta da pessoa a partir do momento que ela fez o primeiro depósito e ela seguiu por mais uma semana fazendo mais depósitos de R$2.500 quase todo dia para ele, até R$25 mil ela chegou a depositar. E ela entrou numa depressão, passou 1, 2 meses, estava muito mal, começou a ficar mal de saúde. E não queria contar o que tinha acontecido e só chorava. E aí o filho dela acabou entrando no Face e viu as conversas. Isso já tinha passado um bom tempo dos depósitos, né? E ela falava com uma pessoa que se dizia estrangeiro e fazia depósitos para uma pessoa com CPF brasileiro numa conta em São Paulo. Enfim, veja a dificuldade, o nível do envolvimento. Tem outro golpe. Não, só porque nesse nosso bloco a gente tem o nosso quadro que eu falo mais perto. E para a gente queria muito trazer um idoso que de alguma forma nos ajudasse a entender isso. E como foi difícil alguém que de fato tivesse vivenciado um golpe. Mas aí a gente a gente convidou uma idosa que ela é super atuante no
nos movimentos sociais de modo geral, para nos dar um alerta, né? E falar com a população idosa, assim, realmente para dizer assim, ó, dicas, né? E aí eu queria muito chamar a dona Noeli para dar essas dicas. Então eu vou chamar o Fala Mais Perto e a gente segue falando sobre golpe, tá? Então só, ó, pessoal, vamos ouvir a dona Noeli aí no Fala Mais Perto e a gente segue falando. Sou Noeli de Almeida Mércio Pereira, tenho 76 anos, sou membro do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul. Estou aqui para dar uma dica aos idosos, os nossos amigos, irmãos da terceira idade, para que tenham bastante cuidado com os golpes que são aplicados nesta faixa etária. São meios de a tecnologia moderna, o WhatsApp, o Facebook, muitas vezes pedindo telefone, o CPF, dizendo que tem uma verba especial e que precisam de uma informação mais segura. Então esse cuidado é muito importante. O idoso muitas vezes é aquela pessoa que está sozinha, principalmente neste momento aí de quarentena, este momento difícil pelo qual nós estamos passando, e essas oportunidades, esses golpistas aproveitam para explorar as pessoas nesta idade. Então fica aqui a minha dica, tenham cuidado, muito cuidado. Noeli, muito obrigada aí pelas suas dicas. Queridona. E de fato, é uma queridona, né? Samantha, e aí, Samantha? Eu queria relembrar também, teve um golpe que eu li, se não me falha a memória, foi em Santa Maria, e começaram a bater na porta dos idosos e falar assim, eu preciso medir a temperatura e tal, e daí o idoso abria a porta e acontecia o assalto. Golpe do colchão, o colchão mágico, golpe vendia colchão e na verdade era um empréstimo em 48 vezes. Na verdade, golpes tem muitos. Golpe do primo na estrada, que liga alguém. Até o prestador de serviço que supervaloriza o trabalho dele, né? Então isso também acontece muito. Então isso aí às vezes tu vai contratar um serviço, é interessante ter o acompanhamento às vezes de um familiar, de alguém próximo. Samantha. Desculpa. Não, e o idoso, né, a carência também, pela vulnerabilidade, enfim, acho que muito mais pela carência, começa a dar muito mais atenção, né, escuta para essas pessoas, e é muito fácil mesmo ser enredado nesses golpes, né? Delegada, não sei se aqui já tem esse golpe, enfim, delegada. Eu queria... Com relação aos registros, na verdade, Samantha, eu queria só fazer com relação aos registros em delegacia, porque na delegacia do idoso a gente sabe que tem um olhar especial, mas a gente está falando de um programa que está passando no Brasil inteiro. Nem todos os lugares têm delegacia do idoso. As delegacias, de modo geral, elas escutam o idoso para esse tipo de registro, porque já me ocorreu situações assim, que os idosos disseram, eu fui tentar registrar, e disseram, não tem como registrar porque a gente não vai conseguir resolver. E aí o idoso voltou para casa sem conseguir registrar o seu golpe, né? Então a gente orienta muitas vezes o idoso a registrar, e aí ele muitas vezes se frustra porque não conseguiu registrar. Como é que a gente lida com isso também, né? Essa subnotificação de golpes? É complicado, né? Não deveria acontecer. Na verdade, está errado. Se aconteceu isso em algum lugar, aconteceu errado. Nós temos realmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos delegacias especializadas no atendimento ao idoso aqui em Porto Alegre, que é a delegacia que eu represento, e a nossa atribuição é só Porto Alegre, né? Embora eu receba muitos idosos da região metropolitana e do litoral, que às vezes, acreditando justamente nesse trabalho especializado, acabam tentando vir, e a gente faz registrar essa ocorrência e depois acabar remetendo para os colegas das cidades, porque a ocorrência sempre vai ficar na cidade onde aconteceu o crime. E no interior do estado nós temos em Santa Maria e temos cartórios especializados em Lajeado e Canoas. Mas, na verdade, e posso falar, na verdade, pela polícia aqui do estado, todas as delegacias estão aptas a registrar a ocorrência de idosos. E todas as delegacias, nós temos em relação aos golpes, vou fazer um parênteses aqui,
A nossa atribuição como Delegacia do Idoso é exclusiva em relação aos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Então, essas situações específicas de idoso, maus tratos, abandono, apropriação de bens de idosos, retenção de cartão, situações envolvendo procurações fraudulentas, todas essas situações específicas do público idoso previstas no Estatuto, só ocorridas aqui em Porto Alegre, só a Delegacia do Idoso atua. Porém, os golpes, a maioria deles são os estelionatos, e o estelionato está previsto lá no Código Penal. Então, como ele é um crime comum, ou seja, ele não está na legislação especial do idoso, ele é um crime comum, a atribuição é concorrente, ou seja, todas as delegacias têm a atribuição de fazer a investigação do estelionato. É claro que a gente tem uma dificuldade maior com o estelionato, por exemplo, com o golpe do bilhete. O idoso geralmente demora muito para vir fazer o registro e quando ele vem, ele tem bastante dificuldade em fazer o reconhecimento. E isso nos trava como polícia judiciária, porque a gente apresenta todos os suspeitos, os nossos catálogos de suspeitos, e o idoso tem muita dificuldade de lembrar de tudo o que aconteceu. Então, essa fala de, isso não vai ser resolvido, não é bem assim. A gente vai tentar resolver, a gente vai fazer a investigação e a gente tem êxito em muitos casos. Em alguns a gente não consegue ter por essa falta de provas. Às vezes você demora mais de 30 dias para fazer um registro de ocorrência de um golpe e a gente perde muita coisa em 30 dias. Principalmente a gente perde imagens. A questão de câmeras de segurança, a maioria duplica a imagem em 30 dias. Então existe uma dificuldade pericial, existe uma dificuldade de coleta de provas. E geralmente acontece isso nos golpes. O idoso não faz o registro imediatamente. Ele vai fazer o registro quando a família descobre ou quando ele percebe que foi um golpe, às vezes ele demora para perceber. Então, existe uma certa dificuldade realmente, mas isso não significa que não deva ser feito o registro. O registro tem que ser feito e, de preferência, o registro seja feito imediatamente após, de preferência no mesmo dia. Nós já tivemos situações exitosas de prisão em flagrante, porque o idoso conseguiu pedir ajuda ou a família se deu conta que aquele idoso sumiu e alguém de um banco ligou e disse, olha, sua mãe está aqui na agência tentando baixar uma aplicação de R$200 mil, e aí a gente corre para lá e consegue fazer a prisão em flagrante. Sabe que alguns bancos têm treinamento para os seus funcionários perceberem isso? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O Banrisul tem se eu não me engano, o Banrisul tem esse treinamento para perceber isso. Os gerentes conseguem perceber esses movimentos, movimentos suspeitos aí com relação aos seus idosos. Bom, gente, a gente está aí finalizando esse terceiro bloco. A gente está passando muito rápido. Ai, que desespero. A gente tem que ter um programa de 20 horas. Não, brincadeira, só um pouquinho. Então, deixa eu só fechar aqui. Gente, finalizando agora, então, esse terceiro bloco. Não sai daí. O próximo a gente ainda vem com dica cultural, vem com mais coisa aí. Então, fica aí que a gente já volta aí. Beijinho. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Olha, já rolou até um merchan já. De volta com Mais Longe. E agora para falar de cultura, para falar de dicas e também para falar aí de uma coisa super importante que a gente está falando, já que a gente está falando de violência, denúncia, para falar do anonimato das denúncias aí quando envolve público 60+. Delegada, quero denunciar, estou acompanhando uma situação de violência e não quero me identificar. Como funciona? Perfeito. Gente, eu sempre digo, acreditem no Disque Denúncia, né? Muitas pessoas, às vezes, não acreditam e, para onde que vai isso? O Disque Denúncia é todo compilado e disparado para as delegacias do local. No caso, nós, por exemplo, uma denúncia foi em Santa Maria, vai para lá, enfim, tem todo um tratamento anterior, mas é muito rápido isso. E nós recebemos todas as denúncias, então, envolvendo vítimas maiores de 60 anos. Nós classificamos essas denúncias porque a gente já tem um olhar de saber, muitas vezes, o que não é real dentro daquilo ali, né? Então, a gente sempre já olha e já diz, não, isso aqui tem grandes chances.
E aí a gente classifica no sentido de decidir para onde vai primeiro, porque tem muita coisa, chega muita coisa para a gente já consegue ter esse olhar para saber mais ou menos. Por exemplo, uma denúncia muito comum de chegar é: os idosos são maltratados nessa geriatria e o proprietário não assina carteira. A gente já sabe que é um funcionário que está insatisfeito com alguma questão trabalhista, né? O Thiago está rindo, já deve ter passado por algo assim. Então, já ouviu meu nome lá, né? Não, mas é muito comum. Isso é muito comum. A questão trabalhista colocada na denúncia, e aí alguma linha lá marca um xizinho dizendo que é maus tratos contra o idoso, mas a gente já sabe. Então, a gente tem esse olhar. A gente vai sempre fazer a apuração e aí, primeiro a gente faz, então, uma apuração, uma equipe é deslocada até o local, ao endereço indicado. É importante que a denúncia venha com o máximo de informação, porque isso vai colocar ela lá nas prioridades. Se a gente receber uma denúncia que não tem quase nada, dificilmente a gente vai conseguir fazer a apuração, porque às vezes a gente não consegue nem achar, nem descobrir quem é aquele idoso. O seu João que mora no prédio tal. Não tem como saber quem é. Na casa amarela do portão que tem cachorro. É muito difícil, né? A gente precisa de um pouco mais de dados, um pouco mais de subsídio. E aí a gente vai ir até o local, a equipe que vai até o local vai me apresentar um relatório de serviço e com base nesse relatório eu vou instaurar um inquérito policial ou arquivar, se a gente apurar que aquela denúncia não é real, que aquilo não está acontecendo. Então, a pessoa que fez a denúncia, ela não vai ser chamada em nenhum momento, não tem como a gente saber. O denunciante não chega para nós, esse nome não chega, então o anonimato é garantido nesses casos. A gente recebe também, e aí tem respeito em relação a isso, a gente recebe às vezes no e-mail da delegacia, que aí tem um remetente. Só que a pessoa coloca essa mesma coisa: olha, eu não quero ser identificada, eu quero fazer essa denúncia, mas eu não quero que meu nome seja identificado. E a gente trata aquilo como denúncia anônima também. Vai até o local, produz um relatório e, a partir desse relatório, instaura o procedimento de investigação e não a partir daquele e-mail, né? Então, a gente garante sempre o anonimato, porque para nós é muito importante que as denúncias sigam chegando, já que esse público é vulnerável e muitas vezes depende que vizinhos, que familiares um pouco mais distantes, às vezes, façam as denúncias. Aí a diferença, delegada. Uma coisa é eu suspeito que está acontecendo uma violência, outra coisa é a violência está acontecendo agora. Se a violência está acontecendo agora, quem que eu chamo? A Brigada Militar que está na rua, né? Essa questão de atribuição, a Polícia Civil trabalha com a investigação de crimes e a Polícia Militar trabalha com a repressão. Então, a gente, claro, tem equipes também que fazem trabalho de rua, mas são muito reduzidas, elas fazem local de crime, né, depois que o crime já aconteceu, situações de homicídio, feminicídio, enfim, situações de arrombamento, vai se chamar perícia, então a Polícia Civil vai nesse local onde um crime já aconteceu. Mas no momento em que a situação de violência está acontecendo, numa situação de flagrante, aciona o 190 e chama a Brigada Militar, que tem equipes na rua já para reprimir esse tipo de situação. Isso é importante, né? Bom, vamos dar uma pausa um pouquinho nisso para a gente poder também ter um pouco de leveza agora nesse tema que é importante, é tenso, é pesado, mas a gente sempre fala que mais longe é cultura. E, Samantha, o que a gente tem de dica cultural para hoje, pensando nesse período de quarentena? E Samantha também é cultura. Ah, Samantha sempre é cultura, né? Bom, eu assisti um filme, assim, que eu achei bárbaro, não é nem um pouco hollywoodiano, né? Mas o nome do filme é Candelária. Eu não sei se a gente tem alguma imagem aí ali, mostrar. Ó, isso. Tá em meio a uma crise econômica, né? Oi, Michele? Tá aparecendo na tela grande, pode falar. Tá. Então, em meio a uma crise econômica, um casal de idosos, ele se redescobre, né? É um filme denso, com uma poesia e uma reflexão ímpar, né? Tem algumas questões, assim, de assédio, né, aos idosos, assim, que é uma outra reflexão também, mas é muito bacana o filme. E, como a gente está em quarentena, eu vou falar de filme e de livro, né? Sim. Este livro aqui, que eu assisti junto com a Michele, a palestra da juíza Andréia Pachá. Maravilhosa. Ela implementou umas varas aí de violência doméstica, né? Ela é autora daquela série famosa Segredos de Justiça, também. Então, através do trabalho dela na vara de sucessões, né, com testamento, com curatela, ela se inspirou a escrever esse livro, falando de histórias reais, delicadas, mas bem-humoradas, né? E, aliás, muito emocionantes.
sobre a longevidade. Então, são relatos aí de muitos idosos, a percepção dela, né, como juíza. Então, assim, ó, super. Velhos são os outros. Aliás, ela é uma fofa. Amei conhecê-la. Quando ela leu um trecho do livro dela, Velhos são os outros, nós choramos. De tão impactante que são as histórias que ela conta. Então, Velhos são os outros é realmente uma dica de livro que vale a pena ler e que faz essa reflexão também sobre a violência, como os idosos se percebem nesses processos de violência, que é isso aí que a gente está falando sobre isso, né? É isso que a gente está tocando hoje. Delegada, se eu quiser, então, denunciar, quais são os canais? A gente tem aí um cardzinho que a delegacia produziu e que está circulando nas redes sociais, com as informações importantes aí para as pessoas. Ó, tá na tela para as pessoas também conferirem. Tá nas nossas redes sociais, que é não abandone ali. Ó. A ausência física não pode significar descaso ou abandono. Esteja presente da melhor forma, apoiando aqueles que mais precisam de ajuda neste momento. Como é que foi criar isso? Qual é o objetivo da delegacia com essa campanha? Na verdade, a gente começou a sentir essa preocupação baseado em históricos de outros países onde houve muito aumento do abandono do idoso, né? E aí a gente resolveu pelo menos lançar um card com esses canais de denúncia. Eu até brinquei com a Samanta, vocês vão mostrar para não ter que dizer os números, porque eu sou péssima em decorar números. Não, a gente vai mostrar, assim, pedir para o pessoal deixar ali mais fixo, para a gente poder depois, eu poder dizer os números de todos eles, né? Porque... Até tem aqui os números. Sim, eu disse que 180 e disse que 181 também são os principais canais de denúncia. Mas, de toda sorte, eu me inspirei também muito numa campanha que foi feita lá em São Paulo. Agora me falha, porque eu deveria ter anotado aqui o nome da campanha. Mas foi bem interessante, que foi uma campanha da seguinte maneira, que as pessoas não abandonassem e mantivessem um contato por WhatsApp com os idosos, vizinhos, familiares, pelo menos 3 vezes ao dia, perguntando como eles estavam, o que eles estavam precisando, se eles tinham se alimentado direito. Enfim, a gente ficou pensando nisso. Não, vamos falar sobre o não abandono. E aí circulou junto um vídeo meu falando de todas essas formas de se manter presente, ainda que à distância, com esse propósito, né, de que as pessoas não se sintam abandonadas nesse momento. Tu sabe que tem uma pergunta que veio para nós aqui da Gisele Varani, na verdade, perguntando como fazer quando os idosos não entendem que estar virtualmente presente não é abandono, né? Porque hoje, com a questão da quarentena, a gente não pode visitar. E aí os idosos, mesmo recebendo essa atenção virtual, a ligação, ainda assim se sentem abandonados porque não tem a questão do contato físico, do abraço. Então, como fazer isso e fazer com que as pessoas entendam que elas não estão abandonadas, as que recebem essa atenção, essa ligação, esse outro jeito de olhar, porque a gente está ressignificando as relações, né? Então, é poder pensar isso também, né, Samanta? Hoje isso é um jeito de carinho, né, de afeto, que infelizmente, tu precisa ficar um pouquinho, ter esse distanciamento para poder cuidar do teu ente querido, né? Hoje a distância também é um jeito de amar, né? Exato. Samanta? Não, eu já queria, assim, parabenizar, assim, a todos da equipe da Delegacia da Pessoa Idosa aqui, da equipe da delegada Cristiane, né, que são todos muito atenciosos. A delegacia, por mais dura que seja, é uma delegacia acolhedora, né? Então, uma salva de palmas aí para toda a equipe, né? E tem ações maravilhosas aí, a gente viu aí de doação de alimento, enfim, parabéns a todos vocês. Obrigada, gente. Sim, a gente está nas ações solidárias agora com os asilos, as ILPIs aqui, tentando arrecadar donativos também, fazer a nossa parte também de maneira solidária. Esse é o caminho, né? A proteção, ela passa por diversos campos, tem a proteção mais efetiva, mas também tem essa proteção que também é solidária e a gente entende que é o compromisso cidadão, né? A polícia também tem esse compromisso. E parabenizar também todo esse empoderamento feminino da delegacia, né? Que isso também muito nos admira. E aí vai o nosso
Super parabéns para todas as mulheres da Delegacia do Idoso, que são mulheres, além de lindas, inteligentes, competentes e que fazem tudo em cima do salto alto. E isso, assim, ó, não tem o que pague chegar na Delegacia do Idoso e ver aquela mulherada num salto 15, que é um espetáculo. Então, assim, parabéns, gente, porque realmente isso demonstra o quanto nós, mulheres, estamos ocupando lugares que são importantes para nós e mostrando o quanto aí a gente é capaz de fazer coisas importantes e cuidar dos idosos, que isso sim a gente tem que fazer e fazer com qualidade. Isso merece um programa aí, Michele, desse empoderamento feminino todo. Com delegada também. Bom, gente, estamos chegando no final, ó, estourando o nosso tempo, mas, delegada, queria muito te agradecer por toda a contribuição, por todas as tuas considerações e deixar aqui, então, o telefone aí, Disque Denúncia 181, plantão de emergências 197, hashtag Fique em Casa, tá aí, ó, para você. Tem o WhatsApp da delegacia, o WhatsApp da delegacia para quem precisar. Esse card vai ficar nas nossas redes sociais também para quem quiser. E bom, gente, agradecendo a companhia de vocês, a participação, o carinho. E sábado que vem tem Mais Longe e até a próxima. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60.